e está relacionado com evangelização e, portanto, eu prontamente pedi ao Senhor que me orientasse em relação à palavra que Ele queria que eu trouxesse para vocês, relacionado com esta área tão importante, que é nós pregarmos a palavra de Deus e dessa função que todos nós somos chamados a fazer como igreja. E, para começar, eu queria ler um texto que está em Eclesiastes, no capítulo 8, se os irmãos quiserem abrir, para acompanhar, abrir em Eclesiastes capítulo 8. No entanto, eu vou abrir também, mas muito rapidamente, só para adicionar aqui essa informação que vocês provavelmente já conhecem. Em Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do versículo 1, nós lemos ali uma sequência de coisas importantes que falam sobre o tempo. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E depois temos uma série de outras características que então são ali mencionadas sobre o tempo. Em Eclesiastes capítulo 8, então, a partir do versículo 5, diz assim, Eclesiastes 5:8, eu vou acompanhar aqui convosco. Assim, quem sabe obedecer suas ordens não sofrerá punição alguma, porquanto o coração do sábio compreenderá a melhor hora e a melhor maneira certa de agir. A minha versão diz, talvez vocês conheçam mais esta versão, que diz, porque, no versículo 6, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre os homens. No versículo 5 diz que o coração do sábio sabe interpretar tempo e modo. E aparentemente tempo e modo não tem nada a ver com evangelização. No entanto, este conceito que a palavra nos apresenta da sabedoria de Deus acerca do tempo e do modo, ele é necessário porque nós costumamos ler um texto que é o texto base que nós temos para este Desperta Barcelos, não é? Que é o Marcos capítulo 16, versículo 15. Até podemos ler já. Marcos 16, 15, que é aquele momento que muitos de nós conhecem. Ele é conhecido comumente como a Grande Comissão. Marcos 16, 15, que diz assim: disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, todos nós conhecemos este texto e esta grande comissão que Jesus, depois de morrer e ressuscitar, então ele fala aos discípulos: olha, agora chegou o tempo de vocês irem pelas nações e começarem então a pregar o Evangelho. E nós percebemos ali que um tempo novo tinha chegado, não só para Jesus, para a vida ministerial de Jesus, mas também para os discípulos. E nós sabemos que ao longo da nossa vida existem diferentes estágios, existem diferentes momentos da nossa vida, e cada momento que nós vivemos na nossa vida deve ser respeitado. Existe um tempo e um modo. Nós vemos que socialmente hoje, por exemplo, usando uma situação atual que acontece na sociedade, nós vemos que existem propagandas, existe uma tentativa de formatação, principalmente com as crianças, para abortar estágios das crianças. Não é? E toda a gente aqui com certeza sabe do que é que eu estou a falar, principalmente da área física das crianças. E todos nós sabemos, não é preciso ser nenhum cientista, que abortar estágios do nosso crescimento natural vai ser altamente prejudicial.
E isso é algo que pode trazer para nós uma reflexão também daquilo que acontece espiritualmente. Nós nunca podemos ignorar o facto de que existe uma opressão, existe uma tentativa de influência sobre o povo de Deus do inimigo das nossas almas. E nós entendemos que quando nós nascemos, começamos a ser formatados imediatamente. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então nós conseguimos compreender que o mundo está debaixo de trevas e que quando nós nascemos, a tendência natural e aquilo que acontece é que nós estamos debaixo de trevas. E então, automaticamente, nós vamos ser formatados em trevas. Nós vamos ser formatados a pensar de forma maligna. É automático. No entanto, quando nós começamos a conhecer Jesus, a ouvir falar sobre Jesus, ali começa o novo nascimento. Então a formatação antiga começa a ser dispensada e uma nova formatação começa a acontecer, que está relacionada com o reino dos céus. Por isso é que Jesus deixou doutrina, mandamentos, instruções, para que a nossa mente e o nosso coração seja formatado de acordo com o reino dos céus. E então isso vai gerar santificação, amadurecimento. E este exemplo que eu estava aqui a partilhar com os irmãos sobre esse sintoma que nós estamos a ver na sociedade de castração de estágios da vida natural, no fundo é um reflexo daquilo que o inimigo das nossas almas tenta fazer com o povo de Deus. Nós lemos ali no início que o coração do sábio entende o tempo e o modo. Se nós não conseguirmos entender o tempo e o modo, nós vamos estar a proceder de forma errada. Por exemplo, não seria apropriado estar aqui vestido de futebolista, por exemplo. Se eu estivesse aqui vestido pronto para jogar futebol, não ia ser apropriado. E isso seria um bom exemplo do que é estar fora de tempo e fora de modo. Ou seja, a pessoa não tem noção do que está a fazer, onde está, no ambiente que está e o que precisa ser feito. E uma das grandes armas que Satanás tem contra a Igreja de Jesus Cristo é abortar a noção de tempo e modo. A Igreja não sabe o tempo e o modo que vive e, portanto, está vulnerável. Não sabe o que deve fazer, não tem um coração sábio e, portanto, está vulnerável e está fora de tempo, não encaixa, não enquadra. E essa é uma grande arma que Satanás tem e ela está relacionada com o nosso pecado, com a nossa tentação e com a nossa precipitação também. Ao criar essa noção errada de tempo e modo, vai acontecer muitas das vezes, falando carnalmente das consequências do pecado, vai acontecer muitas vezes aquilo que aconteceu com Abraão. Abraão tinha uma promessa, só que ele foi tentado a sair do tempo e do modo. O filho da promessa iria chegar, mas houve uma sugestão. E essa sugestão, à semelhança do que aconteceu com Eva e com Adão, a partir de uma sugestão, aconteceu um Ismael. Que em Gálatas, o apóstolo Paulo diz que um é filho da promessa e o outro é filho da carne. E o que o inimigo tenta fazer constantemente com o povo de Deus é incitar, convencer ao povo de Deus de que aquele é o tempo de fazer algo. E, portanto, eu começo a ser convencido de que é o tempo de ter um filho. E então a tendência vai ser o quê? Eu vou lá e eu faço. E então é gerado um Ismael
E por causa disso é gerado um grande problema que vai por ciclos e gerações seguintes. Então, nós precisamos de buscar ao Senhor com humildade e simplicidade de coração para compreendermos da parte de Deus qual é o tempo e qual é o modo. E eu queria partilhar aqui 5 pontos com os irmãos para entendermos um pouco mais sobre isso. Aqui em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, é muito claro para nós. Nós somos chamados a evangelizar. É inevitável. Qualquer pessoa que nasce de novo, ela vai ter um chamado para evangelizar. Vai ter um chamado para anunciar as boas novas. No entanto, essas boas novas, elas também entram dentro de padrões que são determinados por Deus. Existem épocas e estações. Nós vemos lá em Eclesiastes que há tempo de semear e há tempo de colher o que se semeou. Então é cíclico, nem todos os tempos são iguais. O tempo da imaturidade não é igual ao tempo da o tempo da imaturidade não é igual ao tempo da maturidade. O fruto e a árvore já está completamente diferente. Uma pequena semente tornou-se fruto comestível. Então são fases totalmente diferentes, são trabalhos, são noções totalmente diferentes de tempo. Então, muito claro, este primeiro ponto que eu quero trazer, nós somos chamados para evangelizar. No entanto, eu quero adicionar aqui um segundo ponto que é, digamos aqui, o ponto crucial da nossa mensagem, que está em Mateus capítulo 10, o versículo 5. Depois de Jesus estar a ensinar as multidões, ter chamado os 12 apóstolos, ele faz algo que nós vamos ler agora com os seus discípulos. E nós vemos cronologicamente que Jesus ainda estava na fase inicial do ministério, ainda não tinha morrido, ainda não tinha ressuscitado, e em Marcos 16 já estamos num tempo mais avançado, que é o tempo onde Jesus já está ressurreto, então ele está a comissionar, a dar as últimas ordens antes de ascender aos céus. Porém, aqui em Mateus 10, uns tempos antes, Jesus comissiona os 12 e diz assim: a estes 12, Mateus 10, 5, a estes 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demónios, de graça recebestes, de graça dai. Então até aqui. Então veja comigo, nós estamos a ler Marcos 16, que já está bem lá na frente, e agora voltamos um pouco atrás, e Jesus está a dar uma ordem. Olha, essa ordem envolve geografia. Primeiro, prioridade, ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, essa sequência, esta visão que Jesus tem sobre o reino, ela é estruturada. Tanto é quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, nós vemos que depois antes de Jesus ascender aos céus, ele diz: olha, vocês vão receber poder do Espírito e depois sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então, em cada mandamento, em cada instrução que Jesus dá, ele está a trazer um ensinamento. E nós vemos que há um tempo e um modo para cada estação. E existem diferentes instruções para cada tempo. E o grande desafio que temos
no meio da nossa jornada e no meio do crescimento e desenvolvimento que nós vamos tendo, é perceber o coração de Deus e qual é o tempo e o modo de agir em cada tempo. Se somos crianças, as nossas ações, o nosso modo vai ser de uma forma. Mas quando crescemos, quando começamos a amadurecer, as fraldas, o xixi na cama, já começa a não fazer parte. Porque já há um crescimento, agora já é sem fralda, agora já não faz xixi na cama, faz na casa de banho. Então, cada tempo e cada estação tem a sua, digamos, a sua sabedoria para nós agirmos naqueles momentos. E tendo em consideração estes dois textos e estas diferentes cronologias dos textos, eu quero trazer esta reflexão para a igreja, que é a evangelização. Quando nós vamos pregar, quando nós vamos anunciar, também tem esta dose de sabedoria e compreensão de perceber como e quando. E eu creio que é este desafio que Deus está a trazer ao nosso coração hoje. De compreendermos o tempo e o modo. E a estação em que nós estamos. Então, este segundo ponto de Mateus 5, ele traz-nos uma reflexão que é necessário crer que existem tempos diferentes na evangelização. A casa começa a ser construída na sua base. Ela ainda não está visível, mas já está a ser construída. Então, nós devemos em cada fase respeitar os tempos de cada fase. E não tentarmos precipitar aquilo que são as fases em que Deus nos colocou. Porque Deus conhece cada tempo e cada estação da nossa vida. Só que nós estamos num mundo debaixo de trevas e que Ele incita as pessoas a castrarem e abortarem tempos de Deus. E isso está muito visível na nossa sociedade. É algo bastante visível. Eu queria fazer aqui uma pergunta para a igreja, queria que vocês participassem comigo nisto aqui para nós tirarmos uma conclusão todos juntos. Como é que se faz uma sopa? Alguém quer arriscar? Uma panela, mais água, verduras. Pronto. Agora vamos por um outro exemplo. Como é que se constrói uma casa? Cimento, areia, estrutura, alicerce. Pronto. Fazer os alicerces é importante. Temos ali um construtor, por isso. Não percebi. Exatamente. Ali a Alexandra, ela está a levar a coisa para um ponto. Repare que nós nascemos numa sociedade que já nos coloca a coisa pronta. E quando nós vamos para o reino dos céus, vem em forma de semente. Não vem pronto. Mas a nossa mente está programada para... já está pronto. Então, como é que se constrói uma casa? Como é que se faz uma sopa? Primeiro é preciso buscar a terra, é preciso construir os tijolos, é preciso fazer o cimento, é preciso fabricar todos os materiais antes de eu pegar nele pré-feito. Ou seja, a nossa mente já está automática para pegar nas coisas a metade. Porque nós já estamos formatados dessa forma. Quando nós vimos para o reino dos céus, vem em forma de semente. Então nós começamos a castrar os tempos de Deus, porque na nossa percepção eu já pego meio feito. Eu já pego em formato quase finalizado. E quando chegamos ao reino dos céus, temos de ser como criança. Nascer de novo. Tem de ser como criança. Nasce de novo. Então é bebê. Você pode ter 100 anos. Se você converter hoje, você é um bebé espiritual. Não é fisicamente, você tem um entendimento, uma sabedoria, uma prática já de vida, mas espiritualmente você é um bebé.
Mas a nossa tendência é castrarmos etapas, abortarmos etapas. E isso leva-nos a criar Ismaéis. Então, nós sabemos fazer uma sopa, mas não sabemos plantar, se calhar, o legume, colher o legume, ir à fonte buscar a água. Então, na verdade, eu estou a usar este exemplo aqui, esta analogia, para nos mostrar que nós já somos formatados dessa forma. O mundo já formata assim. Por isso é que existe um sistema mundano que Satanás usa para induzir as pessoas. E as pessoas que creem em Jesus não deixaram de ser pessoas. Elas precisam de largar essa formatação. E o que mais há hoje são consequências de castrações de tempo. Um líder castra o tempo de fazer aquilo que é certo, deixou de ouvir a voz de Deus e passou a fazer na força da carne. Ele quer fazer, ele quer ir lá, ele quer controlar, ele quer dominar. Nós, na nossa casa, no nosso ambiente, na nossa família, não entendemos o tempo e o modo. E muitas vezes queremos, como eu, não é? E eu falo isso porque eu passei por essa experiência e não é muito generosa. De ter começado o meu ministério lá na igreja, o ministério da pregação, da evangelização, e começar a perceber que Deus estava-me a dizer assim: olha, tu estás a expulsar demónios fora de casa, estás a pregar fora de casa, e o Senhor levou-me a ter uma experiência dentro da minha casa que eu fiquei assustado, porque eu vi que a minha casa estava carregada de demónios e eu não sabia porquê. Então Deus colocou-me nessa situação para me fazer ver que eu andava a pregar fora, mas dentro de casa estava um problema enorme. E eu levei a famosa chapada de luva branca. O que é isso? É uma ideia de castração de tempo. Eu achava que eu ia pregar para os outros, eu achava que ia evangelizar a igreja, eu achava que ia para a rua evangelizar alguém, e Deus mostrou-me que a minha casa estava virada do avesso. E então aí, nesse tempo, começou uma reformatação. Eu comecei a ter que virar os meus olhos para dentro de casa e a lidar com os problemas dentro de casa. E por isso, por causa desse ensinamento que Deus me estava a trazer, é que Ele me mostrou aqui que nós estamos muitas vezes na etapa do Marcos 16 e abortamos o Mateus 10. E isto fez-me refletir e fez-me entender de que pregar e evangelizar não é assim tão fácil. Não é só querer fazer. Existem princípios que Deus estabeleceu. Existem orientações e instruções da parte de Jesus que elas não devem ser menosprezadas. Porque, querendo ou não, quando nós abortamos etapas da nossa vida, espiritualmente falando, quando nós percebemos que entramos numa fase da nossa vida que Deus permitiu, e nós sabemos que Deus nos colocou naquela situação, naquele emprego, naquela família, naquela casa. Quando começam a surgir os problemas, a nossa tendência é fugir daquilo, é castrar aquele tempo, porque nós não queremos enfrentar a realidade dura daquele lugar. Mas quando nós não temos para onde ir, e aquela é a nossa família, aquelas são as pessoas que eu preciso de amar, que cumprem aquela palavra que Jesus diz: os vossos maiores inimigos serão os da própria casa, porque eu vim trazer espada, palavra. E quando nós falamos em nome de Jesus, não é só uma mera palavra em nome de Jesus, tem a ver com a representação de quem você está a representar. Quando nós dizemos em nome de Jesus, na verdade, biblicamente, nós estamos a dizer: Jesus está aqui comigo.
Eu sou embaixador. Eu não sou Jesus, mas eu sou embaixador. Eu estou a representar. Então, em nome de Jesus, Jesus veio aqui. O reino dos céus veio aqui. E o reino dos céus é dentro das nossas portas. Não se iluda com coisas que você vê funcionar do lado de fora. Isso pode ser um valente de um engano. Você pode estar redondamente enganado e estar a ser iludido por aquilo que você acha que está a funcionar. E você tem esse exemplo de Jonas. Jonas é um homem de Deus, ouve a voz de Deus, é profeta, conhece as intenções do coração de Deus, e quando ele recebe uma ordem, ele foge daquela ordem. E quando ele volta para pregar àquele povo, a maior pregação da história que a Bíblia relata, está ali 120 mil pessoas que se arrependeram. E Jesus confirma a veracidade dessa conversão, dizendo: a geração de Jonas vai testificar e vai estar comigo no juízo. Então aquela geração converteu, por causa da pregação de um homem, que podia ter muito bem visto um resultado, mas ele tinha um problema no coração dele, que Jesus precisava trabalhar. Então, o facto de haver um resultado externo não significa que está tudo bem cá dentro. Não significa que o coração está alinhado com o pensamento de Deus, com o tempo de Deus. Então, irmãos, o que é que nós podemos mais refletir aqui? Em terceiro lugar, é não só percebermos que somos chamados a evangelizar, que é necessário crer, mas também é necessário entender, ter entendimento do tempo e do modo para podermos evangelizar. Em Jeremias 29, profeta Jeremias, capítulo 29, 5 ao 10. É o tempo em que Jeremias está a profetizar ao povo e está a dizer tempo e modo ao povo. Ele está a dizer: edificai casas e habitai nelas. Ou seja, vocês vão para a Babilónia, vão 70 anos, e lá, 70 anos tempo. E agora ele vai dizer o modo. Lá, vocês vão fazer o quê? Vão edificar casas e habitar nelas, plantar pomares, comer o seu fruto. Tomai esposas, gerai filhos, tomai esposas para os vossos filhos, ou seja, está a falar de gerações seguintes, e por aí vai. Multiplicai-vos lá, procurai a paz da cidade para onde vos enviei. Então o que acontece? Jeremias estava a trazer uma profecia sobre o povo e estava a dizer: vão ser 70 anos e vai ser desta forma que vocês vão estar lá. Então, nós estivermos atentos àquilo que o Senhor quer falar connosco, Deus vai falar connosco e vai nos dizer: olha, o teu tempo é este aqui e o modo é este. O que é que tu tens nas mãos? O que é que tu estás a viver? Qual é a circunstância? É o teu tempo e é o teu modo. Aceita o que o Senhor te dá e deixa Ele endireitar as veredas. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar. Mas primeiro eu preciso de reconhecer o Senhor. Ele está no controle da minha situação. Ele sabe o que está a acontecer. Então eu vou entregar e confiar e Ele vai começar a endireitar. E nós vemos aqui então em Jeremias essa questão do tempo e do modo. Em quarto lugar, nós devemos não só crer e entender, porque o que nós lemos em Eclesiastes, o coração do sábio sabe o tempo e o modo, ou seja, ele entende o que é que está a acontecer. Ele entende qual é o momento, espiritualmente falando, que se está a viver e que se reflete num povo. E então ele aceita essa instrução e entende aquilo que Deus está a fazer. Em quarto lugar, aceitar as fases e processos inerentes, neste caso, no nosso tema,
inerentes ao anunciar as boas novas. Aceitar as diferentes fases. Não querermos ir logo para a fase já do fim, mas querermos estabelecer as coisas nos processos certos. O que é que a palavra diz? Melhor é dominar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Conquistei uma cidade, mas não domino o meu espírito. A palavra, para mim e para si, creio eu, é princípio. Então o princípio é o quê? Dominar o espírito. Fruto do espírito, domínio próprio. Que envolve relacionamento. Envolve ouvir o que o Espírito Santo quer fazer. Então, tempo de plantar, tempo de colher. Outra coisa que a palavra fala é: um planta, outro rega e outro colhe. Então, deve haver uma aceitação de cada fase. Porque se nós não aceitarmos o que é as fases que o Senhor nos coloca, nós estamos em rebeldia, nós estamos a ser orgulhosos. Deus falou alguma coisa, mas eu prefiro ficar com a minha palavra, eu prefiro ficar com o meu entendimento da situação, mais do que aquilo que Deus me está a trazer clareza. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, se Deus está a trazer uma revelação, um entendimento, se me está a confirmar algo, melhor é obedecer do que sacrificar, porque o sacrifício vai custar caro. E muitas das vezes custa humilhação, vamos entrar num processo de humilhação, um processo de restauração. E esse processo é muito mais custoso do que reconhecer que eu, como humano, posso ter errado ao dar a minha palavra com alguém, por exemplo. Eu errei, mas melhor é obedecer do que sacrificar. E eu quero deixar aqui uma pergunta de desafio para esta congregação. Não só qual é o chamado, mas qual é o tempo e o modo desta congregação. O que é que o Senhor está a falar convosco? O que é que o Senhor pretende e se agrada que vocês façam? Para cada estágio, um modo. Para cada tempo, um modo. Na estação de inverno, usamos roupas de inverno. Mas deixe-me dizer uma coisa, irmãos, nós como crentes, nós gostamos de entrar numa estação, vestimos roupa de inverno e depois já é verão, 40 graus, e nós estamos vestidos de inverno e dizemos: Deus está comigo, Deus fez daquela forma, no inverno. Deus fez, Deus no passado é que Deus fazia assim, Deus falava desta forma. Somos saudosistas, só olhamos para o passado, para a estação do passado, porque ouvimos Deus fazer e falar daquela forma, então ficamos ali, porque funcionou. E agora já está um tempo diferente, uma estação diferente, e nós vamos olhar para o inverno, lá para trás. E Deus chama-nos para receber o novo de Deus. Nós devemos, à semelhança do que aconteceu com João, quando ele recebeu a revelação de Apocalipse, estarmos atentos ao que está a acontecer nas regiões celestiais, no trono de Deus. O que é que está a sair do trono de Deus? Porque no final das contas a informação vem de lá. E se nós apagarmos o espírito, não temos conexão com o que está a acontecer lá em cima, não temos atualização. Porque em Apocalipse existem diferentes fases, diferentes coisas que vão acontecendo, vão sendo dispensadas sobre a terra, vão afetando a terra. Se nós não estivermos conectados com o que está a acontecer em cima, nós andamos aqui e não sabemos a fazer o quê. Porque não sabemos o que é que está a vir de cima. Não é? Paulo diz-nos assim: olha, busquem primeiro as coisas que são de cima. Primeiro as sobrenaturais. Primeiro aquilo que é a essência. Porque aquilo que se vê, fala em Hebreus, aquilo que se vê veio a existir a partir do que não se vê. Então o princípio são as leis espirituais, são os fundamentos que Deus estabeleceu. Quinto e último lugar, é necessário fundamentar a base da casa e não abortar os processos para crescermos mais rápidos. Mateus 7, 24. Para nós terminarmos.
Mateus capítulo 7, o versículo 24, eu creio que todos nós conhecemos, que é uma parábola bastante conhecida, diz assim: todo aquele, isto vem na sequência de todo o ensino que Jesus estava a ter no Sermão do Monte, e no final desse Sermão do Monte, ele resume o ensino e ele dá um princípio para a nossa vida. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque for edificada sobre a rocha. Todo aquele que não ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões. Pronto, esta parte já não é necessária. Então, Jesus fala aqui estas duas situações. E repare que tanto uma que é construída na rocha, como uma que é construída na areia, ambas passam pela tempestade. O padrão que está ali na descrição de Jesus é que tanto um como o outro passou pelos ventos, pelas tempestades, pela chuva. Então veja, o passar por tribulações não necessariamente significa que estamos alicerçados sobre a rocha. Nós comumente ouvimos dizer que se eu estou a passar por muita prova, então é porque tenho a vitória lá do outro lado. Jesus deixa isto aqui muito claro. Areia e rocha, ambos passaram pelo mesmo processo. Então, passar por provas e por dificuldades não necessariamente significa que você está na rocha. Então, isto é algo que nós temos que, dentro do nosso coração, perceber onde nós estamos, se nós estamos alicerçados na rocha. E estar alicerçado na rocha significa que eu tenho que renunciar o que eu acho. Tenho que renunciar àquilo que se calhar eu abortei, eu fui precipitado, eu criei um Ismael. Mas há uma resposta que nós podemos dar ao Senhor, que é arrependimento. Quer dizer, eu errei, eu abortei este tempo, eu passei esta fase à frente. Eu abortei um processo. Se Deus cumprisse aquilo que eu achava no tempo, há uns anos atrás, eu ia abortar um monte de processos. E o que ia acontecer é que eu ia ser só mais um pregador por aí. E o que ia acontecer é que, mais tarde ou mais cedo, Deus ia me fazer voltar à fase que eu deixei. Porque Deus é didático. E o crescimento espiritual em Deus tem processos, e se esses processos não forem concluídos, não tem como, diante de Deus, não tem como passar para a próxima fase. Porque o seu crescimento é diante de Deus, não é diante das pessoas. Porque o novo nascimento é em Deus, não é diante das pessoas. Então, querer crescer por aquilo que eu estou a ver, por aquilo que o mundo me está a cativar, vai-me fazer a sopa sem saber como plantar a hortaliça. É a mesma coisa. E Deus não abdica dos seus princípios, não tem como. Deus não começou pelo 6º dia, pelo 5º dia. Ele começa por um processo no primeiro dia, sem forma e vazio, e depois começa a construir gradualmente. E você vê que Deus diz, é bom. Só que o muito bom, o clímax da situação, só foi no 6º dia. Tudo estava completo. Então, na ótica de Deus, esse tempo, esses processos são necessários para a nossa vida, para o nosso crescimento. E se nós tentarmos abortar, porque nós vemos que é bom, nós vamos ser aliciados a abortar os processos. E é isso mesmo que o diabo quer. Olha, aquilo é bom, aquela proposta é boa, aquela pessoa é melhor para tu casares, aquilo é que vai ser bom, aquele negócio. Tentar focar os nossos olhos naquilo que é bom. E às vezes nós nos esquecemos de buscar ao Senhor, que sabe e já viu o muito bom no 6º dia. Já viu o processo terminado.